Salve, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano. Estamos mais uma vez, para minha alegria, com o Julião Modesto de Araújo na nossa sala de visitas do Portal do Trânsito. E olha, quando a gente grava de uma vez só, eu não sei que repercussão está tendo, mas eu imagino que as pessoas devem estar gostando muito. Porque a gente com o tempo, Julião, a gente percebe assim, a gente sabe a reação das pessoas. Nós temos como público que frequenta diariamente o Portal do Trânsito, professores, instrutores de CFC, diretor-geral, diretor de ensino, proprietários de CFC. Que bom, né, que os proprietários também estão além daquela função do dono, do empresário, estão preocupados com o que acontece. Não são muitos, mas tomara que seja cada vez mais, e você que faz isso, parabéns. Isso é super importante. E também funcionários de órgãos públicos. E curiosamente está aumentando um público, eu fico muito feliz com isso, porque é esse assunto que eu queria trazer aqui, de líderes comunitários, de cidadãos que se uniram numa associação de moradores, num conselho de segurança, e que de alguma forma estão trazendo à tona, estão construindo esse espírito de cidadania que é essencial para que a gente consiga minimizar os problemas de trânsito, porque não se engane, o trânsito hoje é bom na Espanha, por exemplo, esse é o exemplo que eu gosto de pegar porque a gente sabe como foi ruim. A Espanha já teve índices tão ruins quanto o do Brasil, de número de mortos para cada 100 mil habitantes. E eles conseguiram, e muita gente diz assim, mas é porque a cultura lá permite isso. Outros dizem, não, é porque lá eles adotaram uma legislação rigorosa e fizeram cumprir, eu imagino. Legislação rigorosa nós temos no Brasil, nós temos lei seca. Mas eu tenho a impressão que se fiscaliza tanto quanto, tão pouco quanto, ou até menos do que antes, quando era tolerado 0,6 decigramas por litro de sangue. Então nós vivemos num ambiente onde essa tolerância, né, esse pouco aprofundamento que nós falamos nos outros programas, predomina, e onde o cidadão é ausente. Eu tenho usado muito a expressão ausência cidadã, para identificar essa falta de compromisso que nós temos. A gente quer que a autoridade resolva, mas a gente sequer lembra em quem votou na última eleição. Caramba, como que se resolve uma situação como essa? Então eu percebi no Juliel um refinamento, um aprimoramento dessa visão da importância da mobilização social nesse compromisso com a cidadania. A hora que cai a ficha de que você tem algo a fazer e que você pode fazer e que é justamente o que está faltando, daí, né, vem isso pode funcionar. Conta um pouquinho aí da tua experiência. Da tua visão. Estou aprendendo muito isso aqui, Celso. Essa oportunidade aqui está sendo ótima, porque me provoca a pensar. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, provocar as pessoas a pensarem. E enquanto você está falando de cidadania, está me vindo à mente aqui o que diz nossa Constituição Federal. Ela diz no parágrafo único do artigo 1º que todo o poder emana do povo, né, que o exerce através de representantes eleitos. E muita gente para aí. Ela continua dizendo, ou diretamente nos termos da Constituição, e a gente só pensa no lado da democracia que é representativa. Então, o poder que emana de mim é aquele que eu exerço através do voto direto, secreto, universal, ou pela soberania popular, que é plebiscito, referendo ou iniciativa popular, e nada mais. Não. Os conselhos gestores de políticas públicas, as instâncias de controle e participação social estão previstas como esse poder que se exerce diretamente pelo povo. São canais, né, para exercer esse poder. O povo, quando cobra do governante, devia estar cobrando de si mesmo. O que é que eu faço? Qual é o conselho municipal que eu participo? Eu reclamo da saúde, mas eu vou numa reunião do Conselho Municipal de Saúde? Eu não vou. A gente tem as conferências de saúde, que são as instâncias máximas de deliberação. O gestor público tem que cumprir. É o momento em que você diz para ele o que ele tem que fazer. Mas você não vai no lugar certo, você não vai na hora certa e depois quer jogar pedra. Né? Isso não resolve. O poder emana do povo. Nós temos uma Constituição que é cidadã. Ela não dá apenas direitos às pessoas, ela chama as pessoas a cumprirem seus deveres. E parece que a gente ainda não se despertou para isso. Né? É necessário que toda a sociedade
se envolva, se mobilize. Não é só o cidadão no seu papel, né, de participante ativo da sociedade, mas toda a instituição. Né? Claro. O Portal do Trânsito tem sua missão, tem sua visão, tem seus valores, e é sempre nesse horizonte de sentido, de construir um projeto de sociedade. Como é que a gente constrói esses projetos coletivamente? A gente precisa integrar, articular a rede. Precisa chamar a empresa, precisa chamar o profissional, precisa chamar o cidadão, o usuário do serviço, o prestador do serviço, o dono do CFC, né, que é um diretor geral, um diretor de ensino. Ele tem uma responsabilidade não só com a empresa dele, mas a partir da empresa dele uma responsabilidade com a sociedade. Lógico. Ele não só aprova, né, o candidato para obter a CNH, ele é responsável por essa vida que está em trânsito. Então ele tem que participar também da construção da política do município. Saber o quanto tem de impacto o serviço dele em todos os setores da sociedade. E tem muito mais do que a maioria deles supõe, né, ou percebe. Talvez por conta justamente desse passar dos anos, aí nós estamos há quanto tempo, há quantas décadas o brasileiro vive nessa coisa superficial, né? É o mais ou menos, é o morno. Não estamos pregando aqui que você levante a bandeira, agora eu sou um revolucionário. Não, peraí, é para usufruir do que está aí. Nós já temos todo o direito de exercer. Mas a partir do momento em que eu encaro isso como uma delegação, eu acho que, eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que é bem contundente. Você não conhece seu vizinho, não está nem aí para a rua onde você mesmo mora, muito menos no bairro, você nem sabe se tem associação de moradores, mas isso acontece numa escala menor. Quantas pessoas que moram em condomínios de casas ou de apartamentos, que é o mais comum, né? E você sabe quem é o síndico do prédio? Às vezes sabe só para reclamar, para xingar, pô, o cara é antipático. Caramba, se põe no lugar dele, olha a dificuldade que é lidar com um monte de condôminos que não têm interesse, que só usam o seu poder para reclamar. Né? Eu não estou dizendo, não tem síndico santo, tem os problemas em todas as áreas, até porque como não há cultura, acontece, é muito frequente, isso não é só nos condomínios. Né? Como ninguém quer pegar, acabam se apresentando pessoas que nem sempre têm o perfil ou as intenções, né, as melhores, as mais desejáveis ou adequadas para exercer aquele cargo. Isso acontece em larga escala, né, até nos ambientes onde a gente menos imagina. E aí você está num povo, um indivíduo que tem o poder do povo e que transfere isso sem sequer lembrar em quem votou na última eleição. Fica muito complicado. Como que sai desse nível, né? Eu volto mais uma vez às minhas ferramentas de educador, né? Dizem que o marceneiro pensa que todo problema é prego, porque o único instrumento que ele tem é martelo. Para mim, né, eu sou meio assim, o meu martelo é educação. Então, os motivos são os mesmos. É falta de percepção. O cidadão não percebe onde ele está inserido. Não percebe nem direito, nem de forma correta, completa, os direitos que tem e muito menos os deveres que tem. E é um dever nosso, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, cada vez que eu encontro alguém que eu vejo que tem, tá aqui um cidadão que está fazendo valer, né, o seu papel, que eu vi isso em você. Eu comemoro, fico contente, porque tomara que o que estejamos falando aqui contamine as pessoas. Né? As pessoas têm que ocupar esse espaço e dizer, peraí, que autoridade o quê? O deputado, o senador, enfim, ele é um representante nosso, é um funcionário do povo, desse poder que emana de nós. E se ele não sabe muito bem o que fazer, ele tem que nos ouvir e existem os fóruns adequados para se fazer isso. Não é? Exato. E a gente tem que ocupar esse espaço. Exato. Eu vim para um congresso de educação, o Eduteri, que acontece a cada 2 anos aqui na PUC do Paraná. E sabia que esse daqui era um instrumento potente para a gente alcançar a massa. Né? Estou em campanha. Né? Entre uma atividade e outra a gente vem e aproveita esses espaços aqui. A gente não pode perder a oportunidade. Tem que ter isso daí como projeto de vida. Né? E eu assumi isso daí para mim. E educação, né, de ex ducere, ex de fora, ducere, de levar. Né? Então é a ideia de você trazer as potencialidades humanas para a realidade. Né? E aí tem meios para se fazer isso daí. Não é algo que brota naturalmente ou não é um potencial que você vai despertar. Você tem que ter um projeto inclusivo, é uma via de mão dupla. O que é que você
oferece, né, que é internalizado, para que possa despertar, florescer, se colocar no coletivo, é trazer o indivíduo para o projeto coletivo. Essa é a função da educação, né? Esse é o martelo. Não vejo outra ferramenta que substitua. É lógico que ela não é a única, Sim. mas ela é fundamental. Essencial. É essencial. A gente precisa da educação. Essencial. E eu tenho feito agora um estudo sobre as diferentes abordagens em educação para o trânsito. A gente tem uma educação que é formativa do condutor, né, do motorista. Então, a gente pode categorizar, só para diferenciar, para fins didáticos, como educação de trânsito. A gente tem uma educação que ela é uma campanha, ela é pontual, ela sinaliza um comportamento ou uma situação, que é a educação no trânsito. E nós temos a de formação para a cidadania, que é a educação para o trânsito. São 3 pregos. É o mesmo martelo, mas diferentes formas de se martelar. A gente Tem não pode... Tem técnica, cada... né? Não posso pegar a educação de trânsito e colocar na escola para criança. Simplesmente jogar lá, né? Não é. Como é que porque eu formo... para ensinar matemática para João tem que conhecer Exato. João. E como é que eu vou formar também o formador, né? E aí vocês estão na vanguarda disso tudo, né? Para mim é importante essa vinda, essa visita, essa sala de visitas, né? Que se estende para todo o prédio. E conhecer como é que vocês fazem isso e fazem isso tão bem, né? Então a gente precisa disseminar, né, como martelar esses pregos que nós temos por aí. Enquanto a gente que chamou para nós a fábrica de martelos, né? Nós estamos fabricando martelos e estamos ensinando as técnicas de como martelar. Enquanto isso, tem pessoas como ele, na sua área de especialidade, fazendo multiplicar, expandir o potencial e até a responsabilidade, né, dá para dizer, que essa área tem para com o trânsito. E acho que, de certa forma, é uma coisa que nos aproxima, que fora desses 2 ambientes que eu descrevi, nós 2, ou as pessoas aqui da Tecnodata, do Portal do Trânsito, e o que você está fazendo com os teus pares lá, tem um quê de ação cidadã que faz toda a diferença. E eu vou encerrar aqui lembrando, quem frequenta o Portal do Trânsito e já deve ter ouvido essa história, talvez ele não conheça. No meu bairro, o menor bairro de Curitiba, aqui um cruzamento lá, acontecia um acidente por semana, em média. Tinha placa pare, mas ninguém obedecia, aquelas coisas de... E nós, moradores, a Associação de Moradores estava se formando, vamos bater na porta do órgão de trânsito. E escuta, nós queremos uma mini rotatória lá. E eles, mas rotatória? Não, vamos pôr um semáforo, então entrem na fila. Diz, que fila? Nós não queremos semáforo, muito menos a fila, nós queremos uma mini rotatória. E foi um embate, ainda bem que houve receptividade, mas ainda bem que nós estávamos organizados e sabíamos o que queríamos. Depois de um período aí de acomodação entre o órgão que cuida da estrutura da cidade e o que fiscaliza trânsito, mas graças à nossa mobilização, nós conseguimos colocar lá uma mini rotatória. Fazem 6 anos, tem 6 anos completos. Mês de abril desse ano completou 6 anos. Aquele um acidente por semana, 52 por ano, 52 semanas por ano, zerou. Simplesmente não aconteceu mais nenhum. Nós estamos há 6 anos contando 52 acidentes a menos para cada um destes anos. Por conta de uma percepção, de uma vontade coletiva, de uma expressão da cidadania para participar de algo que ajudou o órgão de trânsito, né? Eles, até hoje, né, daí, sucessão das administrações públicas, isso sempre é um problema também no Brasil, né? Mas todos eles que foram passando por lá ao longo desse tempo, assim, puxa vida, isso foi uma boa ideia mesmo. Podemos replicar em outros pontos da cidade. O que não aconteceu porque poucos grupos fizeram como nós fizemos ali. Que isso fique de exemplo. Nós podemos fazer muito mais do que a gente está imaginando. Eu convidei o Juliel para escrever para o Portal do Trânsito. Não sei com que intervalo esses 3 programas que gravamos foram disponibilizados. Talvez já tenha um arquivo dele, um texto dele publicado aqui no portal. E eu tenho certeza que esse assunto, esse tipo de estímulo, esse tipo de história vai vir e vai ajudar muita gente a também participar aqui do Portal do Trânsito contando a sua história. Histórias de humanização do trânsito, né? De evolução, que estamos precisando, né, João? Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você, um abraço, até a próxima.